Bom dia, amores! Tudo bom? Vamos a mais uma aula então? Vamos lá? Primeiro, a nossa oração, né? Pedir para o Papai do Céu para que Ele nos abençoe, nos dê muita paciência, nos dê muita saúde, né? E que a gente consiga fazer as nossas tarefas tudo com muita paciência, certo? Depois da nossa oração, o nosso calendário, né? Então a gente vai pegar lá o nosso calendário, vai fazer na data de hoje, que é dia 19 de maio, terça-feira, ó, terça-feira, dia 19 de maio. Desenho de como é que tá o tempo lá no nosso calendário. E depois nós vamos às tarefas do dia, da nossa manhã. Hoje a gente vai trabalhar na apostila. Então, na apostila de geografia e na apostila de história. E depois nós vamos jogar lá no computador, no celular. A gente vai acessar então o Escola Games para a gente poder jogar. Depois a prof vai explicar, certo? Então, nossa primeira tarefa vai ser na apostila de geografia. Então, nessa apostila aqui, lá na página 17. Nesta página aqui, ok? Aí nós vamos observar esta imagem aqui. Isso é uma obra de arte do artista Cândido Portinari. Nós vamos observar aquela imagem. O nome dessa tela aqui, desse quadro, é Futebol, né? E ali nessa tela a gente vai ver o que tá aparecendo ali, quem é, o que aquelas crianças estão fazendo, onde é que elas estão, né? E depois que a gente observar essa imagem, nós vamos observar as imagens da página 18, essas aqui, e essas duas aqui, da página 19. E depois vamos responder essas perguntinhas aqui, certo? Mas a gente vai fazer junto, então, lá no nosso Google Meet, tá? A gente vai fazer juntinho pra gente poder discutir um pouquinho, conversar um pouquinho sobre o que a gente tá vendo ali, certo? Bom, depois da apostila de geografia, nós temos a nossa apostila de história, na página 13 e 14. Então, a apostila de história também é essa daqui, aqui no marronzinho mais clarinho. Então, lá na página 13, deixa a prof abrir aqui, a de história. A de história vem antes. Então, aqui na página 13 e na página 14, tá? Essa página aqui a gente vai fazer junto depois, tá? Lá no nosso Google Meet. Bom, sobre o que é essas tarefas aqui na apostila de história, o que a gente vai aprender um pouquinho? A gente vai conversar sobre os direitos e deveres. Todos nós temos direitos e deveres. As crianças também têm direitos e têm deveres, né? A prof colocou um videozinho para vocês assistirem. Então, vocês vão assistir o videozinho que fala dos direitos das crianças. Mas a gente sabe que as crianças também têm deveres, né? Então, lá na minha casa, quando eu coloco um brinquedo que eu brinquei fora do lugar, qual é o dever que eu tenho com esse brinquedo? Isso mesmo, guardar ele depois que eu brincar, né? Que mais que eu tenho dever com as tarefas da escola? Isso, o dever de fazer as tarefas da escola, né? Assim como eu tenho o direito de ir para a escola, eu também tenho o dever de fazer as tarefas, né? Fazer as atividades, né? Não ficar com preguicinha, né? Não ficar teimando com a mamãe que não tá com vontade. Então a gente também tem deveres, não é só direitos. Todos nós temos direitos e deveres. E aí a gente vai aprender um pouquinho. Então por isso que a prof colocou lá um videozinho que traz um pouquinho sobre os direitos das crianças e vocês vão assistir. E aí depois, quando a gente for lá para o nosso encontro no Google Meet, a gente vai fazer então essas tarefas da apostila de história juntos, tá? Então a apostila de história e geografia a gente vai fazer junto. Depois que a gente fizer essas tarefas na apostila, nós temos o nosso momento da informática, né? Nas terças-feiras nós tínhamos aulas de informática lá na nossa escola. Então o que a prof organizou para hoje como informática? Vocês vão acessar o site Escola Games e lá nesse site Escola Games tem um joguinho que é formar palavras, tá? Vocês vão acessar lá e vão formar palavrinhas. Vai ter a imagem da figura, por exemplo,
bola. Vai ter o desenho da bola e as letrinhas que vão formar a palavra bola. E a gente vai tentar formar a palavra bola. E aí vai ter várias palavrinhas ali pra gente fazer. Aí depois que jogarem esse de formar palavras, vocês podem lá mexer e achar outros joguinhos pra jogar. Combinado? Então depois a gente se encontra às 10h30 no nosso Google Meet pra gente fazer algumas tarefas juntos, tá bom? Beijinho e até mais. Tchau!